O Zoom também não... A vantagem de gravar na nuvem é que continua gravando se cair a sua conexão. Ah, tá, legal. Bom, gente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês nesse momento, né, que é a defesa de tese da Aline. E estamos num momento diferente, nos adaptando, e imagino que para a Aline deve ser um momento também especial, mais difícil, né? Mas vamos lá, estamos aqui. Queria agradecer à banca, né, por estarem conosco nesse momento, lerem o material da Aline. Agradecer aí aos participantes que vieram prestigiar a Aline na sua defesa de tese, e ao Cristiano, que orientou comigo esse trabalho. Aline, você tem cerca de 40 minutos para fazer a sua exposição, e depois a gente passa para a arguição da banca. Aline? Não, eu estou tentando minimizar aqui por conta da minha tela, para não ficar na frente o vídeo. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu botar. O laser está aparecendo, não está? Está. Então, bom dia a todos. Vou dar início, então, à apresentação da minha defesa de tese, que se intitula Desenvolvimento de membranas poliméricas impregnadas com nanopartículas de prata com ação biocida prolongada no tratamento de água. Essa tese ela foi orientada pela professora Fabiana Fonseca e pelo professor Cristiano Borges. Bom, a apresentação está estruturada basicamente em 5 capítulos, 5 etapas, iniciando com uma introdução, que na verdade é uma motivação desse trabalho e os objetivos principais, uma breve revisão bibliográfica sobre os principais assuntos e 2 capítulos de resultados, né? A etapa de resultados ela foi dividida em 2 capítulos. O primeiro sobre o desenvolvimento e a caracterização das membranas de microfiltração impregnadas com nanopartículas de prata e, em seguida, os testes de desempenho dessas membranas. Por fim, algumas considerações finais desse trabalho. Bom, iniciando, então, a motivação dessa tese, ela se insere nos processos de separação com membranas, que são processos que apresentam suas vantagens já bem consolidadas na literatura, como, por exemplo, a facilidade de operação, de escalonamento, a economia de energia, as altas seletividades que podem ser obtidas. Só que, como todos os processos, apresentam também certas limitações, né, que, na verdade, se configuram como desafios a serem investigados, estudados. Então, nessa tese, a proposta é a utilização, né, de nanopartículas de prata, a impregnação de nanopartículas de prata nas membranas poliméricas, com o objetivo de obter um efeito biocida prolongado, né, e solucionar o problema foco desse trabalho, que seria o desafio do biofouling, que consiste no depósito de material biológico na superfície ou no interior dos poros da membrana. Ele vai ser mais aprofundado a seguir, mas ele ocasiona uma queda de fluxo de permeado. Então, a proposta da tese é agir justamente nessa dificuldade e tentar manter esse fluxo de permeado. Destacamos que a aplicação comercial das membranas, né, as membranas de microfiltração, as membranas poliméricas, de modo geral, reportadas na literatura, contendo as nanopartículas de prata, elas não possuem ainda aplicação comercial. Além disso, o mecanismo biocida não é completamente conhecido e reportado na literatura. E um destaque seria a questão da formação das bioincrustações, que nessas membranas ainda há um gap muito grande em relação à ocorrência dessas bioincrustações, ou seja, desse biofouling. Com isso, o objetivo geral desse trabalho seria o desenvolvimento de membranas poliméricas impregnadas com nanopartículas de prata, visando a redução de biofouling para aplicação em tratamento de água e efluentes. E como objetivos específicos, tivemos a investigação das condições de preparo e impregnação das nanopartículas de prata pela metodologia de sputtering, visando obter nanopartículas de diâmetros reduzidos e uma pequena perda da prata para o meio líquido. Além disso, determinar a correlação entre o efeito biocida dessas nanopartículas e a questão da lixiviação delas,
e, por fim, determinar a influência do efeito biocida na formação das bioincrustações nas membranas, ou seja, investigar a aplicação mais prática dessas membranas. Bom, iniciando, então, uma revisão bibliográfica dos principais assuntos, de modo geral, a membrana ela pode ser definida como uma barreira que separa duas fases e restringe o transporte de espécies químicas de modo específico, total ou parcialmente. Então, a corrente da alimentação ela vai ser dividida na corrente do concentrado, que é rica no material retido na membrana, e a corrente do permeado, que vai ser mais diluída nessa espécie. Como limitações desses processos, destacamos a polarização de concentração e as incrustações, ou seja, aquele depósito de material na superfície ou no interior dos poros, como relatado anteriormente. Nesse caso, existe a classificação dependendo da natureza desse material. Ela pode ser um fouling inorgânico ou fouling orgânico, fouling coloidal e o biofouling, ou a bioincrustação. No caso da bioincrustação, como é o foco desse trabalho, a formação do biofilme ela consiste na associação de micro-organismos aderidos em superfícies com a sua matriz adesiva excretada, ou seja, com as suas substâncias chamadas substâncias poliméricas extracelulares, os conhecidos EPS, que formam, então, esse biofilme. A formação do biofilme confere um maior acesso a nutrientes e proteção contra predadores e perturbações físico-químicas, e muitos autores consideram a ocorrência das bioincrustações como um dos problemas mais difíceis de serem solucionados, não só nos processos com membranas, mas devido ao seu rápido crescimento microbiano, ele é considerado um dos mais difíceis de serem solucionados. Em relação às membranas, eles ocasionam a redução no fluxo de permeado, e essas substâncias que são excretadas pelos micro-organismos, elas podem ocasionar também a biodegradação da membrana. A literatura reporta como soluções para esse problema medidas de pré-tratamento da corrente da alimentação, ajuste da propriedade das membranas, como a hidrofilicidade ou propriedade antiadesiva e até mesmo a propriedade antibacteriana, a limpeza das membranas e a adição de agente biocida. Então, no processo de formação do biofilme, as células em suspensão, as células bacterianas em suspensão, são chamadas de células planctônicas, elas se aderem às superfícies, no caso, na membrana, e essas células, então, vão formar o biofilme, e são chamadas de células césseas, ou seja, células aderidas na membrana. A gente vai utilizar essa denominação de células planctônicas e células césseas também ao longo do trabalho. Visando solucionar esse grande problema, essa tese propõe a utilização de nanopartículas de prata. As nanopartículas de prata, elas têm algumas vantagens na associação da propriedade bactericida da prata metálica, já amplamente conhecida, com algumas vantagens da nanotecnologia, como, por exemplo, a elevada razão, área e volume. Isso confere uma maior estabilidade e um maior efeito biocida. No entanto, o mecanismo da ação biocida dessas nanopartículas de prata ainda não é completamente conhecido na literatura, embora alguns mecanismos sejam mais reportados, sejam mais aceitos, que seria a interação da prata com o grupo tiol das proteínas, a geração de espécies reativas ao oxigênio, a adesão das nanopartículas na superfície da membrana celular e também a penetração dessas nanopartículas na célula bacteriana, causando, então, danos ao DNA e ao RNA, e a liberação de íons de prata. Então, aqui eu destaco que a liberação de íons de prata e a geração de espécies reativas ao oxigênio são os mecanismos mais relatados na literatura, como se fossem os principais mecanismos, mesmo sem a comprovação. Em relação à metodologia de síntese das nanopartículas de prata, essa tese utilizou uma técnica de deposição física a vapor, chamada sputtering. Na deposição física a vapor, ela consiste num processo de transferência de espécies de um alvo para ser depositada sobre um substrato. Então, no interior da câmara de deposição, há a injeção de um gás inerte, geralmente o argônio, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, e com isso os íons gasosos presentes no plasma
eles são, então, acelerados contra um alvo, nesse caso será um alvo de prata, né, e eles vão ser, então, deslocados, ocorre a transferência desses átomos para a superfície de um substrato, nesse caso vai ser a membrana polimérica. Essa tecnologia, essa técnica, né, ela foi selecionada devido às suas vantagens, como, por exemplo, uma ampla variedade de materiais possíveis que podem ser utilizados como suporte. É o caso, por exemplo, das máscaras de proteção para a COVID. Alguns estudos estão utilizando a deposição física a vapor, né, para impregnar as máscaras com nanopartículas de prata para ação virucida. Né? Também é considerada uma tecnologia amiga do meio ambiente, já que não tem descartes, né, de solventes, utilização e descarte de solventes orgânicos, por exemplo, como ocorre em outras técnicas de síntese de nanopartículas, como os métodos de redução química. É possível obter um tamanho uniforme das nanopartículas de prata com o controle das variáveis, uma boa adesão delas ao substrato, a uma rápida taxa de deposição e não requer a utilização de agentes estabilizantes que poderiam, inclusive, prejudicar, né, reduzir o efeito biocida. Falando um pouquinho do contexto das membranas, com a utilização de nanotecnologia, uma busca na base de dados Web of Science em agosto de 2020, com as palavras-chave membrane, silver nanoparticles and water treatment, indicou um número crescente de publicações ao longo dos anos. E quando utilizamos a palavra-chave biofouling, né, especificamente a questão do biofouling, a gente observa que é uma grande parcela dessas publicações. Pode ser observado que, inicialmente, né, de 2010 a 2014, os trabalhos, né, publicados, eles faziam a adição das nanopartículas na solução polimérica para o posterior preparo dessas membranas. A partir de 2014, apareceram mais trabalhos com modificação na superfície da membrana. E apenas mais recentemente, a partir de 2016, surgiram os primeiros trabalhos de deposição com técnicas de deposição física a vapor, como é o caso do sputtering. Então, é uma técnica bem recente, né, no preparo dessas membranas. Como grandes entraves, né, a utilização desses nanomateriais, podemos destacar a preocupação com a compatibilidade dos nanomateriais e o polímero e a liberação desses nanomateriais a partir da matriz polimérica. Isso expõe uma grande preocupação, tanto em termos do meio ambiente, a preocupação ambiental, mas também com a saúde humana, já que ainda não se tem o total conhecimento de possíveis efeitos nocivos. Então, esse vai ser um grande foco do trabalho também, essa questão da liberação dos nanomateriais, né, no caso das nanopartículas de prata. Falando um pouquinho especificamente das membranas poliméricas impregnadas com as nanopartículas de prata, podemos destacar 3 grandes pilares nessas publicações. Em relação à lixiviação de prata, né, conforme eu comentei anteriormente, essa é uma grande preocupação. Geralmente, os testes eles são realizados em água. A avaliação do efeito biocida, que na maioria dos casos é realizada com testes indiretos de avaliação desse efeito. E, por fim, os testes de desempenho, são os testes da aplicação dessas, né, que mais se assemelham à aplicação das membranas. Foi possível observar que essas avaliações, elas não ocorrem simultaneamente nessas publicações. Então, seria importante conseguir conciliar essas 3 avaliações, né, para ter um conhecimento mais completo do que ocorre. E é importante destacar também a questão da eficiência biocida e a liberação de prata para o meio líquido. Trabalhos que apresentam elevada eficiência biocida, geralmente temos também a elevada liberação de prata no meio líquido, que traz à tona as preocupações, né, tanto com o meio ambiente quanto com a saúde humana, e também com o tempo de vida útil dessas membranas. Então, é necessário encontrar, né, um equilíbrio entre a eficiência biocida e a questão da lixiviação da prata. Bom, agora vou dar início, então, à apresentação da primeira etapa dos resultados, né, dos resultados principais dessa tese, no capítulo de desenvolvimento e caracterização das membranas de microfiltração impregnadas com nanopartículas de prata. Então, nessa etapa, serão apresentados os resultados de caracterização, de morfologia, a questão da liberação, da lixiviação
de prata e também a comprovação do efeito biocida. Bom, as membranas de microfiltração utilizadas nessa tese, elas foram preparadas pela técnica de imersão-precipitação, utilizando a solução polimérica na concentração de 15% em massa do polímero poliéter-sulfona e 7,5% do polímero polivinilpirrolidona, num banho de precipitação na proporção de 80% do solvente de metilacetamida e 20% do não solvente da solução, né, que seria a água desmineralizada, num tempo de exposição de 100 segundos. Após o preparo dessas membranas de microfiltração, ela foi colocada no metalizador, que é esse equipamento da foto, para a impregnação das nanopartículas de prata. Então, essa fotografia mostra a parte superior do metalizador, onde é colocado o alvo de prata, né, e dentro da câmara, onde é colocado o suporte, que é a membrana polimérica, a membrana de microfiltração. E essa fotografia mostra a operação do metalizador. Foi avaliado o tempo de recobrimento e a corrente elétrica aplicada, em 15 mA por 15 segundos, 30 mA por 30 segundos, 50 mA por 120 segundos. E a chamada membrana original, membrana sem impregnação, com as nanopartículas de prata, utilizada sempre para comparação. Em relação à caracterização, iniciamos com uma caracterização por MEV-EDS, DRX, permeabilidade hidráulica e FTIR, ou seja, caracterização em relação à morfologia e impregnação dessas membranas com as nanopartículas de prata. A avaliação da perda de prata foi realizada em testes de imersão, ou seja, a membrana é colocada, então, num becker com água desmineralizada e, após determinados períodos de tempo, é avaliada a concentração de prata no meio líquido. E em testes de permeação, um sistema de permeação com uma célula de alimentação, né, de filtração tangencial, com possibilidade de recirculação tanto da corrente do concentrado, tanto da corrente do permeado, que operou em 1,5 bar, 40 litros por hora na vazão de alimentação. Já a avaliação do efeito biocida foi realizada com a bactéria Pseudomonas aeruginosa em todos os testes de efeito biocida dessa tese, já que a Pseudomonas aeruginosa é conhecida pelo seu potencial de como formadora de biofilme, é muito utilizada nesse tipo de caracterização. Foi realizado o teste do halo de inibição, né? Esse teste consiste na colocação de um material antimicrobiano numa placa de Petri contendo água e bactéria, e após um período de incubação, né, verifica-se uma região ao redor do material, no caso da membrana, sem o crescimento bacteriano, que é chamado de halo de inibição. Esse teste foi conduzido na concentração de bactéria de 10 a 6 UFC por ml, ou seja, unidade formadora de colônia por ml. Também foram realizados testes de adesão, ou seja, a membrana era colocada, então, em contato com a suspensão bacteriana pelo período de 24 horas, sendo quantificado, então, as células planctônicas, ou seja, as células em suspensão, e as células aderidas às células césseis. Nesse teste é avaliada, então, a redução logarítmica ou redução decimal e a viabilidade bacteriana. Esses parâmetros levam em consideração o número de células nas membranas contendo as nanopartículas de prata em comparação com a membrana original. Apresentando, então, os principais resultados, a microscopia eletrônica de varredura, né, da membrana original e das membranas impregnadas com nanopartículas de prata, elas não apresentaram alteração significativa na porosidade após o processo de sputtering. Isso foi observado também em relação à permeabilidade hidráulica. Essas membranas apresentaram uma permeabilidade hidráulica média em torno de 6.500 litros hora metro quadrado bar. E para observação das nanopartículas de prata na superfície dessas membranas, a microscopia eletrônica de varredura foi realizada com maior magnitude, né, em torno de 100.000 vezes. A membrana de 15 mA apresentou partículas esféricas com diâmetro médio em torno de 88 nanômetros. A membrana de 30 mA, partículas na faixa de 81 nanômetros. E a membrana de 50 mA com 50 nanômetros. Além disso, um mapeamento de EDS do elemento prata, ele mostrou uma distribuição uniforme e um aumento dessas partículas com o aumento do tempo de recobrimento. O espectro de EDS, ele apresenta os picos relativos à prata, né, com aumento nessa concentração, com aumento na intensidade de corrente e tempo de recobrimento,
e resultou num aumento no número dessas partículas, que podem, então, ser atribuídas às nanopartículas de prata. Outros 2 autores também reportaram esse aumento no número de partículas com aumento no tempo de recobrimento. Em relação à impregnação com as nanopartículas de prata, a técnica de difração de raio-x também foi utilizada e apenas a membrana de 50 mA por 120 segundos apresentou os picos relativos à prata metálica, principalmente em 38 graus. As membranas de 15 e 30 mA, elas não apresentaram esses picos, provavelmente, né, a literatura indica como hipóteses a questão do menor número de partículas na superfície dessas membranas, como foi observado no MEV, e também a formação das bandas características do material amorfo, né, da matriz polimérica, podem também mascarar esses picos relativos à prata. Eles foram observados na membrana com maior tempo de recobrimento. Mas a impregnação foi observada pelo MEV também. Em relação ao processo de sputtering, a literatura reporta que após longos períodos de exposição ao plasma, superiores a 6 minutos, pode ocorrer a quebra das ligações carbono-hidrogênio e carbono-carbono. Então, foi realizada a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, o FDR, nas regiões do estiramento aromático carbono-hidrogênio e estiramento aromático carbono-carbono. E não foi possível observar deslocamento significativo nesses picos, né? Assim como observado na microscopia eletrônica de varredura, ou seja, não houve uma alteração significativa na matriz polimérica após esse processo de deposição física a vapor. Em relação à liberação de prata, ou seja, a lixiviação de prata, num primeiro momento essas membranas elas passaram pelo processo de digestão ácida para determinar a concentração de prata presente nessas membranas inicialmente, como era, né, esperado. O aumento na intensidade de corrente e o tempo de recobrimento resultou numa maior concentração de prata. E nos tempos de imersão, de 1 hora, 4 horas, 24 horas, 1 mês e 10 meses, houve maior perda de prata em termos de massa absoluta para todos os tempos de imersão, com esse aumento na intensidade de corrente e tempo de recobrimento. No entanto, todas as membranas analisadas apresentaram uma concentração de prata remanescente na membrana acima de 85%, mais especificamente 88% de prata remanescente após os 10 meses de imersão em água. Comparando um pouco com a literatura, trabalhos que utilizam outras técnicas de preparo das nanopartículas, como a redução química e a síntese verde, apresentaram perdas até mesmo entre 14% e 37%, mas avaliando tempos menores de imersão em água. E o destaque do trabalho de Park, em 2016, utilizou uma técnica de deposição física a vapor. Ele apresentou um percentual de perda de 1% por dia, e, inclusive, eles estimaram a vida útil dessas membranas em 97 dias. E nessa tese, nós apresentamos um percentual remanescente de 88% de prata após 10 meses de imersão em água. Um tempo muito superior. A membrana, então, de 50 mA por 120 segundos, ela foi avaliada num teste de filtração e após 3 litros, né, após a filtração de 3 litros de água, a concentração de prata remanescente nessa membrana foi de 98,5%. E quando esse experimento foi mantido, né, com 24 horas em recirculação, 40 litros por hora de vazão de alimentação, 1,5 bar, né, ou seja, recirculação da corrente de permeável e concentrado, a concentração de prata, a concentração de prata foi mantida com um percentual de 98,8%. Esse resultado ele pode ser comparado, por exemplo, com o trabalho de Dong, em 2019, que eles reportaram manutenção de 97% de prata, mas nesse trabalho, né, no trabalho de 2019, eles apresentaram uma comparação com a massa teórica de prata inicial e não após um processo de digestão ácida, e também uma vazão de alimentação 10 vezes menor do que a utilizada nessa tese. E a questão da vazão de alimentação, ela pode favorecer a lixiviação de prata, né, por causar uma maior turbulência na superfície dessa membrana. Então, com isso, a técnica de sputtering utilizada nesse trabalho, ela foi eficiente ela se mostrou eficiente
em relação à fixação das nanopartículas na matriz polimérica. Falando um pouquinho sobre o efeito biocida, foi realizado o teste do halo de inibição. A membrana original, ela não apresentou aquela região ao redor da membrana sem crescimento bacteriano, como era de se esperar. E a membrana de 15 mA apresentou essa região com cerca de 0,5 milímetros, e a membrana de 50 mA apresentou essa região em torno de 0,8 milímetros. Então, com isso, o efeito biocida ele foi comprovado até, com avaliação em 24, 48 e 72 horas. A membrana de 50 mA, segundo a microscopia, ela apresentava os menores diâmetros, e a literatura reporta como nanopartículas mais tóxicas, e uma maior perda de prata em termos de massa absoluta. Então, como esse teste é um teste difusivo, ou seja, o agente antimicrobiano, ele pode difundir no agar contendo a bactéria, e aí forma-se essa região, né, de inibição. Era esperado que essa membrana apresentasse um halo de inibição maior. Em relação ao teste de adesão, né, o teste de adesão, então, a membrana era colocada em contato com a suspensão bacteriana na concentração de 10 a 7 UFC por ml, né, pelo período de 24 horas. Avaliou-se, então, as células planctônicas, ou seja, as células em suspensão. Em termos de células totais, não houve alteração significativa na concentração dessas células em todas as membranas e também na amostra controle, ou seja, apenas a suspensão bacteriana. Mas em termos de células viáveis, houve uma redução logarítmica de 0,6 para a membrana contendo as nanopartículas de prata em comparação com a membrana original, o que significa uma viabilidade bacteriana em torno de 24,2%. Em relação às células césseas, ou seja, as células aderidas na membrana, ocorre o mesmo comportamento. As células totais não apresentaram alteração significativa, enquanto as células viáveis apresentaram uma redução logarítmica de 0,7 para a membrana contendo as nanopartículas de prata em comparação com a membrana original, que representa uma viabilidade bacteriana em torno de 20%, 19,8%. Aqui eu destaco, então, a questão do equilíbrio entre a elevada eficiência biocida e a liberação de prata no meio líquido. Comparando com a literatura, alguns trabalhos reportam redução logarítmica superior, em torno de 2, 3 logs. No entanto, esses trabalhos apresentam também uma alta liberação de prata para o meio líquido, né? Inclusive em relação à questão do tempo de vida útil dessas membranas muito menor, estimado em 97 dias. Então, nessa tese, conseguimos obter uma redução na viabilidade bacteriana significativa com baixa liberação, né, de prata no meio líquido. Então, a busca desse equilíbrio entre esses dois fatores. Então, como conclusões parciais dessa etapa, podemos destacar que as nanopartículas elas foram impregnadas nas membranas de microfiltração pela técnica do sputtering. O aumento na intensidade de corrente e tempo de recobrimento resultaram no aumento no número de partículas na superfície dessas membranas. A presença das nanopartículas foi confirmada pela técnica de MEV-EDS e DRX. Essa técnica, ela se mostrou, né, o sputtering, ele se mostrou eficiente em relação à fixação das nanopartículas na matriz polimérica. O efeito biocida dessas membranas foi comprovado pelo teste do halo de inibição e também pela redução na viabilidade tanto de células planctônicas quanto de células césseas. E destacamos também a importância de um estudo sistematizado para avaliar a formação de bioincrustações nas membranas, considerando simultaneamente a liberação de nanopartículas, né, a liberação de prata a partir da matriz polimérica, a quantificação bacteriana e monitorando a redução do fluxo de permeado ao longo do tempo. Então, agora, vou dar início à apresentação da segunda etapa dos resultados, né, em relação aos testes de desempenho dessas membranas. Esse estudo sistematizado, levando em consideração esses 3 pilares, conforme tinha mencionado na revisão bibliográfica. Bom, os testes de desempenho, eles foram realizados em sistema de filtração de bancada, com uma filtração tangencial, com 2 células de permeação em paralelo.
num tanque de alimentação com capacidade de cerca de 2 litros. A vazão de alimentação foi controlada em 40 litros por hora, a pressão operacional em 1,5 bar e a suspensão bacteriana utilizada, né, de Pseudomonas aeruginosa, foi mantida em 10 a 8 UFC por ml. Nessa etapa, avaliamos as membranas desenvolvidas nessa tese, ou seja, a membrana de microfiltração de poliéter sulfônico, a membrana original, ou seja, a membrana sem impregnação com as nanopartículas de prata, e a membrana com a condição de 50 mA por 120 segundos, já que essa membrana apresentou um maior halo de inibição. E também foram feitos, esses testes eles foram conduzidos com membranas de microfiltração de 0,22 micrômetros, membranas comerciais de nylon, para efeito de comparação. Também a membrana original, né, de nylon original, e a membrana na condição de 50 mA por 120 segundos. Esses testes eles foram divididos em 2 etapas principais. Na primeira etapa, a concentração bacteriana foi mantida em 10 a 8 FC por ml, onde avaliamos o fluxo de permeado ao longo do tempo, a quantificação bacteriana em termos de células planctônicas e de células césseis e a lixiviação de prata. Em relação à quantificação bacteriana, também ela foi determinada pelos parâmetros de redução logarítmica e viabilidade bacteriana, mas no caso das células planctônicas eram as células na alimentação e as células césseis eram as células aderidas, né, na superfície da membrana em 3 regiões. A região 1 próxima ao canal da alimentação da célula, a região 2 no centro e a região 3 mais afastada da alimentação e próxima ao canal coletor do concentrado. E na segunda etapa, foi avaliada, então, a concentração bacteriana, ela foi alterada para 10 a 5 e 10 a 7 UFC por ml e foi monitorado, então, o fluxo de permeado ao longo do tempo. Bom, em relação aos resultados da membrana comercial, ou seja, a membrana de nylon original e a membrana de 50 mA por 120 segundos, né, em um tempo de operação de 4 horas e meia, na pressão de 1,5 bar, não foi possível observar uma diferença significativa no perfil de queda do fluxo de permeado. Eles apresentaram uma redução de fluxo de permeado semelhante. No entanto, em relação à quantificação bacteriana, as células planctônicas, ou seja, as células na alimentação, em termos de células viáveis, né, não foi possível observar ter uma redução logarítmica significativa na membrana original. No entanto, a membrana de 50 mA, ela apresentou uma redução logarítmica em termos da alimentação inicial e final de 0,7, que significa uma viabilidade bacteriana em torno de 20%. Em relação às células césseis, ou seja, as células aderidas, nas regiões 1, 2 e 3 da membrana, as células totais não apresentaram alteração significativa na membrana original em comparação com a membrana funcionalizada com as nanopartículas de prata. No entanto, em relação às células viáveis, houve uma redução em todas as regiões, né? A concentração de células césseis viáveis foi inferior a 5 vezes 10 a 5 FC por centímetro quadrado nas membranas contendo as nanopartículas de prata. Isso em termos de redução logarítmica, ou seja, quando a gente avalia o log de células césseis viáveis na membrana original em comparação com a membrana contendo as nanopartículas de prata, houve redução logarítmica de 2,57 na região 1, 2,11 na região 2, 1,83 na região 3, e uma viabilidade bacteriana inferior a 2% nessas 3 regiões. Então, com isso, o efeito biocida ele foi comprovado durante os testes de desempenho. Avaliando, então, o terceiro pilar, que é a questão da lixiviação de prata nesses experimentos, foi possível observar que a lixiviação de prata ela ocorre majoritariamente nos instantes iniciais. Essa concentração de prata foi determinada na alimentação, né? Ela ocorre nos instantes iniciais e houve manutenção de 90% de prata nessas membranas. Aqui é a fotografia da membrana original e da membrana contendo as nanopartículas de prata, né, durante esse tempo de operação, de filtração. Então, com isso, a fixação das nanopartículas também foi comprovada, né, durante esse processo. Em relação às membranas desenvolvidas nessa tese, ou seja, as membranas de poliéter sulfona, a membrana original e a membrana de 50 mA,
Também observou-se uma redução de fluxo de permeado semelhante tanto para a membrana original quanto para a membrana de 50 mA. Aqui é um zoom a partir de 3 horas, a gente observa o mesmo comportamento. A literatura reporta uma melhora na performance das membranas impregnadas com nanopartículas de prata. No entanto, esses testes, né, de acordo com a literatura, esses testes foram conduzidos com concentração da suspensão bacteriana entre 10/4 e 10/6 UFC por ml, ou seja, uma concentração inferior à utilizada nessa tese. E observei apenas no trabalho de Qi, em 2019, a utilização de uma concentração bacteriana de 10/14 UFC por ml, e que ele também observou uma redução severa no fluxo de permeado, sem alteração significativa, mesmo com as membranas funcionalizadas. Avaliando, então, a questão da quantificação bacteriana nessas membranas, a concentração de células na alimentação, em termos de células viáveis, a membrana de 50 mA apresentou redução logarítmica em torno de 0,67, representando, então, uma viabilidade bacteriana em torno de 20%. Em termos de células césseis, ou seja, as células aderidas nas regiões 1, 2 e 3, as células totais apresentaram o mesmo comportamento da membrana comercial, as células totais não apresentaram alteração significativa, e também as células viáveis, elas apresentaram uma concentração menor em todas as 3 regiões para a membrana contendo as nanopartículas de prata. Em termos de redução logarítmica, os valores foram de 0,66 para a região 1, 0,74 para a região 2 e 0,75 para a região 3, representando uma viabilidade bacteriana inferior a 23% nas 3 regiões. Então, com isso, o efeito biocida ele foi comprovado com diferentes metodologias. Ele havia sido comprovado nos testes indiretos, de halo de inibição e testes de adesão, e agora num teste de performance, num teste de desempenho dessas membranas. Em relação à lixiviação de prata, também observou-se a lixiviação nos instantes iniciais, né, majoritariamente nos instantes iniciais, e uma concentração de 96% de prata remanescente na membrana após 4 horas e meia de operação. Novamente, a fotografia da membrana original e da membrana impregnada com nanopartículas de prata após 4 horas e meia de operação. Aqui é importante destacar essa concentração de prata remanescente na membrana, foi de 96%, utilizando a suspensão bacteriana. Anteriormente, eu tinha apresentado a concentração de 98,8% de prata remanescente após 24 horas de filtração com recirculação. Nesse caso, foi utilizada a água desmineralizada. Então, mesmo utilizando uma suspensão bacteriana que contém a bactéria, o meio de cultivo, foi possível obter elevada concentração, né? Foi possível manter a concentração de prata elevada nessas membranas. A literatura, ela destaca testes de imersão e testes de filtração nesse monitoramento de lixiviação de prata, no entanto, utilizando água desmineralizada na maioria dos casos. Que eu destaco o trabalho de Dong, em 2017, e Park, em 2016, que utilizaram soluções diferentes, né, de água desmineralizada. No entanto, Dong utilizou apenas testes de imersão, e o trabalho de Park apresentou testes de filtração com solução de NaCl, mas apresentou um percentual de perda de prata em torno de 70%. Então, o destaque para essa tese é que nós utilizamos a suspensão bacteriana, obtendo 96% de prata remanescente na membrana, e esses testes eles foram simultâneos, eles foram conduzidos simultaneamente avaliando fluxo de permeado, quantificação bacteriana e a lixiviação de prata. E aqui surge, então, o questionamento em relação ao mecanismo biocida. Alguns autores, né, como eu tinha comentado, os mecanismos mais aceitos seria a liberação dos íons de prata e a geração de espécies reativas ao oxigênio. Mais especificamente, a liberação de íons de prata. Inclusive, alguns autores reportam que esse seja o único mecanismo de atuação. Então, com isso, conduzimos testes de concentração mínima inibitória e concentração mínima bactericida, utilizando nanopartículas de prata em suspensão nesse caso. A concentração mínima inibitória, ela é definida como a mínima, né, a concentração mínima capaz de gerar um efeito de inibição, né, no crescimento bacteriano. Essa concentração foi definida em 25 microgramas de prata por ml, a concentração mínima bactericida de 50.
Dependendo do micro-organismo utilizado e também da técnica das nanopartículas de prata, de síntese das nanopartículas, a literatura reporta uma faixa de 2 a 200 microgramas de prata por ml. Mas se a gente comparar com a concentração de prata lixiviada a partir das membranas, tanto a membrana comercial quanto a membrana de microfiltração de poliéter sulfona, a gente observa uma concentração muito inferior de prata liberada durante esses experimentos, na faixa de 0,0203 microgramas de prata por ml. Então, com isso, podemos inferir que o efeito biocida das nanopartículas de prata pode ser atribuído às nanopartículas que estão imobilizadas nas membranas, e não apenas à questão da liberação de íons de prata. Então, o que pode ocorrer é um efeito sinérgico, por exemplo, com outros mecanismos, como é o caso da geração de espécies reativas ao oxigênio. Então, como o efeito biocida foi comprovado, a lixiviação de prata também foi comprovada com a baixa lixiviação, né? Ou seja, a fixação de prata foi comprovada nessas membranas. Apenas a dificuldade que persistia era em relação à performance dessa membrana, a melhoria no desempenho dessa membrana em relação ao fluxo de permeado. Então, foram realizados experimentos com outras concentrações da suspensão bacteriana, em 10 a 5 FC por ml e 10 a 7 também, além da concentração anterior de 10 a 8. E observando o fluxo normalizado em função da pressão operacional, a suspensão bacteriana em 10 a 8, né, essas membranas apresentaram uma redução severa no fluxo de permeado, como havia sido apresentado anteriormente. Inclusive, a dificuldade de estabilidade do fluxo de permeado para fazer o teste variando a pressão. Então, essa concentração, provavelmente é uma concentração alta de bactérias, e esse efeito não pode ser observado. Em relação à concentração de 10 a 5 FC por ml, que são os quadradinhos em preto, não foi possível observar uma diferença significativa em relação à membrana funcionalizada, devido provavelmente à baixa concentração. Já a concentração intermediária de 10 a 7 UFC por ml, que são os círculos, a membrana original apresentou uma queda mais acentuada no fluxo de permeado. Então, por isso, essa membrana foi selecionada, então, para o monitoramento na pressão de 1,5 bar, assim como foi realizado com a concentração de 10 a 8. Então, após 5 horas de filtração, foi possível observar uma redução no fluxo de permeado de 83% para a membrana original e de 42% para a membrana contendo as nanopartículas de prata. Então, nesse cenário, destaco os trabalhos de Liu, em 2013, ele indica que as nanopartículas elas não afetam a deposição bacteriana. Então, ocorre a deposição, mas com a inativação celular, as células mortas elas têm mais facilidade na remoção, elas não têm a mesma capacidade de fixação na superfície. E Alpatovo, em 2013, ainda destaca que as células mortas na superfície da membrana, elas podem servir de âncora para a adesão de outras camadas, de múltiplas camadas. Então, provavelmente, o que está ocorrendo é a concentração em 10 a 8 FC por ml, como a deposição é muito rápida, a gente vê aquela queda do fluxo de permeado nos instantes iniciais da filtração, essas células, mesmo mortas, elas servem de âncora para as outras camadas que não vão estar em contato com as nanopartículas de prata mobilizadas na membrana. No entanto, a concentração em torno de 10 a 7 já permitiu, como é uma concentração menor, já permitiu essa visualização também em melhoria na performance dessas membranas. E a facilidade de remoção, né, pode ser obtida, por exemplo, com aumento na vazão de alimentação ou um sistema de retrolavagem. Então, como conclusões parciais, né, dessa etapa, podemos destacar que as membranas comerciais e as membranas de poliéter sulfônico apresentaram uma severa redução do fluxo de permeado nos instantes iniciais do processo de filtração com a suspensão bacteriana em 10 a 8, o FC por ml. No entanto, a concentração em 10 a 7, né, demonstrou uma menor redução no fluxo de permeado para a membrana contendo as nanopartículas de prata. Embora ocorra a deposição das células bacterianas, foi possível observar uma redução na viabilidade celular de células planctônicas e césseis nas membranas funcionalizadas. As nanopartículas apresentaram uma boa fixação na matriz polimérica durante os testes de desempenho,
E a comparação da concentração mínima inibitória de prata em suspensão e da concentração da baixa lixiviação de prata nas membranas também permitiu inferir que a ação biocida das membranas funcionalizadas com nanopartículas de prata, né, é proveniente das nanopartículas fixadas na matriz polimérica. Então, as considerações finais dessa tese, como conclusões finais, né, das duas etapas de avaliação, né, das duas etapas de resultados. As nanopartículas de prata, elas foram impregnadas nas membranas de microfiltração pela técnica do sputtering, apresentaram uma boa fixação na matriz polimérica, tanto na avaliação em teste de imersão com água desmineralizada, tanto em um sistema de filtração, utilizando a suspensão bacteriana na corrente da alimentação. O efeito biocida ele foi analisado por diferentes técnicas de caracterização e foi comprovado pelo halo de inibição e pelo teste de adesão bacteriana. Os testes de suspensão, os testes de desempenho, né, com a suspensão bacteriana indicaram que a concentração de 10 a 8 UFC por ml provoca uma severa redução no fluxo de permeado, mesmo nas membranas funcionalizadas com as nanopartículas de prata. Mas há uma significativa melhora na performance da membrana de 50 mA por 120 segundos, utilizando a concentração bacteriana em 10 a 7, e a ação biocida das membranas funcionalizadas com nanopartículas de prata, ela pode ser atribuída à prata fixada na matriz polimérica e não apenas ao mecanismo de liberação dos íons de prata. Destaco aqui também as contribuições desse trabalho, né, para o estado da arte dessas membranas poliméricas impregnadas com nanopartículas de prata, principalmente em relação à utilização da técnica de sputtering. Foi realizada uma caracterização do material e também os testes de desempenho, e poucos trabalhos utilizam essa técnica, utilizaram essa técnica a partir de 2016. Então, ou a caracterização do material, ou o efeito biocida, e nesse trabalho, né, buscamos consolidar todas essas etapas de caracterização. Em relação ao mecanismo, né, da ação biocida da prata, ser imobilizada ou em suspensão, né, extraímos informações sobre a prata imobilizada na membrana polimérica, que é uma parte dos trabalhos avaliam também em suspensão, e a realização de testes de desempenho que avaliaram simultaneamente a lixiviação de prata, a quantificação bacteriana e o fluxo de permeado. Esse trabalho ele deu origem à publicação de um artigo review em 2018, que considera a revisão bibliográfica, também uma prospecção tecnológica sobre o assunto. E a primeira etapa dos resultados, né, foram publicados, a primeira etapa foi publicada na revista Polymers em 2020. Um segundo artigo review, né, avaliando essa questão da lixiviação de prata com efeito biocida, está em fase final de elaboração, está na fase de revisão para ser submetido. E para finalizar as publicações, um quarto artigo vai ser elaborado com a parte dos testes de desempenho. Então, agradeço a todos pela atenção, agradeço aos meus laboratórios, o PAN e o Labitar, e também ao laboratório de bioprocessos do professor Tito, onde eu realizei uma grande parte dos experimentos, né, e ao EPQB e à Escola de Química por toda a minha formação, por toda a minha trajetória. E obrigada a atenção de todos. Obrigada, Aline. Foi certinho. Obrigada. Vamos passar, então, para as considerações. A banca quer um minutinho para café, para água? Ou já podemos? Aline, você... Só uma pausa técnica de um minutinho já vem. Pode ser? Então, tá bom. Pode, pode? Então, eu vou aproveitar a pausa técnica para ir no banheiro, pegar uma água. Vai lá. Vai lá. Você precisa desse minutinho. Falou muito.